Oi, gente! E aí, meu povo, como é que tá? Tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês aqui. Eu vou começar comendo, claro, porque eu tô tomando café da manhã. Estrela! Tô tomando café da manhã com uma torta dessa. Ah, gente, é férias. Férias. Férias escolares, né? Quer um pedaço? Tá servido? Hum, eu fiz ontem, gente, esse bolo. Porque eu tinha prometido pro meu filho. Ó, menina, essas crianças. Não, e férias, vocês sabem, né? Férias escolares. Aí eu fazendo esse bolo pra vender, que inclusive já tá até aqui no canal, viu, gente? Delícia, delícia, delícia esse bolo, viu? Faça aí pra você vender, como faço e venda, que vai ser sucesso. Aí eu fazendo, né, pra me vender, e ele de olho. Mamãe, eu quero um, mamãe, eu quero um, mamãe, mamãe. Falei, menino, eu vou fazer um só pra gente. Aí fiz ontem. Fiz um tabuleiro só nosso. Aí tá ali, toda hora a gente pega uma fatia. Uhum. Eu não faço direto, né? Eu não faço direto de comer uma torta de manhã cedo. De vez em quando faz bem. Uma delícia, gente, bem molhadinha. Ó, vou mostrar pra vocês, senão eu tô em cima da cama aqui pra não cair. Ó, ela é com brigadeiro de ninho, gelé de morango e ninho por cima. Aff, Maria, não tem quem não coma. Não tem quem não coma e fale, ruim, fale mal. Muito boa. Mas vamos pro que interessa. Botar ela no cantinho, senão eu fico. E não começa o vídeo. Gente, sejam bem-vindos, viu, aqui no canal. Eu me chamo Estrela. Hoje eu vou falar com vocês, vou comentar aqui, né, com vocês, algumas perguntas que me fazem, né, nos vídeos que eu posto, eu tenho postado aqui no canal. Eu anotei aqui algumas perguntas, tá? Eu espero, gente, de verdade, que sirva pra você aí do outro lado, porque assim, o que eu vou responder pra vocês aqui são experiências minhas. Não adianta eu vir aqui fazer um vídeo falando de experiência de outra pessoa, de, a minha amiga é isso, não. Eu acho mais, assim, interessante a gente falar sobre a gente, né? Porque quando a gente fala de outra pessoa, a gente não viveu, a gente não sabe como é que a gente não tem uma... Como é que eu posso dizer? A gente não tem uma emoção pra colocar naquilo que a gente vai explicar, né? Então, quando é com a gente tem mais essa, sabe, essa vivacidade, porque a gente viveu aquilo ali, né? Então, eu vou começar com a primeira pergunta, e são perguntas aqui que me fizeram no canal, tá, gente? Aqui não foi perguntas que eu elaborei, não. Mas as perguntas, a resposta é do que eu vivenciei, tá? Com as minhas vendas de café da manhã. Então, a primeira pergunta é: qual o melhor horário para que. Qual o melhor horário para parar. Eita, meu Deus, o que foi que eu falo? Trilo, não. Pelo amor de Deus, já bota aí, ó. Erro de gravação. Pera, que eu vou entender. Minha letra não é feia, minha letra é bonita, tá? Eu tô entendendo, tem hora que buga. Qual melhor horário para que... Ah, tá, é porque aqui eu tô pensando que é um Q, é um P. Qual o melhor horário para preparar o que você vai vender? Eu tô achando que aqui é um Q. Gente, o melhor horário que eu faço minhas coisas, né? Eu costumo fazer minhas coisas assim, num dia, né? E no dia, tipo, de tarde, e no outro dia de manhã vender, porque eu vendo café da manhã, vocês sabem, né? Então eu preparo o empadão, eu preparo as massas do bolo, eu preparo ali o recheio que eu vou fazer, tipo, se eu vou fazer pão com ovo recheado com alguma coisa, né? Com milho, com presunto, com queijo. Eu corto tudo picadinho, né? Misturo ali, boto um pouquinho de sal, coloco meus temperos que eu gosto. Já deixo tudo misturado, porque no outro dia eu vou fazer, né? O ovo e vou colocar aqueles complementos que eu coloco no meu ovo, que não é um ovo comum, não é um pão com ovo comum que eu faço, não. Então, assim, eu faço tudo à tarde, né? De um dia, e no outro eu vendo, né, no caso, né? Faço de manhã, faço de tarde o bolo, né? Preparo o empadão, no outro dia, de manhã eu asso, por isso que eu acordo cedo, entre 3h30 e 4 horas, né? 4h30 eu tô acordando, pra poder assar ali e, no caso, asso o empadão, né? Faço ali o ovo pra colocar no pão, mas tudo isso eu compro no dia anterior, né, gente? Pra poder não me atrapalhar, pra poder eu conseguir, né, dar andamento no meu negócio, porque se a gente deixa tudo pra de manhã, eu vou acordar mais cedo, a gente fica cansado, porque a hora ela corre. Quando a gente tá fazendo alguma coisa, fui falar aqui com meu filho, porque ele tava já querendo bater bola, pra você ver, de manhã cedo, o menino querendo bater bola dentro de casa. Aí os vizinhos ficam loucos. Então, gente, o que que acontece? Eu preparo as coisas de manhã, num dia anterior, pra de manhã, eu já tá com meio caminho andado. E isso eu não faço só
com minhas coisas de venda, não. É roupa, uniforme do meu filho. Eu já deixo tudo organizado, que é para poder eu acordar de manhã, já tá com tudo organizado na minha mente. Porque se eu deixo para fazer, eu vou acordar mais cedo e faço, embanando a nossa cabeça, entendeu? A gente fica atrapalhado e acaba que faz tudo correndo, esquece coisa. Eu, com minha organização, eu ainda esqueço. Esse dia mesmo eu saí para vender, esqueci a toalha que eu forro lá. Aí eu falei, meu Jesus do céu, e agora? Aí peguei, deixei o carro encostado, corri. Olha, mas eu corri. Falei assim, ninguém vai bulir aqui não, porque tava muito cedo, né? Não tinha ninguém passando. Na verdade, tinha um rapaz que ficava na frente de uma escola, então eu confiei nele. Eu falei assim, vou confiar nele, ele não vai deixar ninguém mexer aqui não. Aí fui correndo, peguei a bendita da toalha. Mas assim, pra você ver, e a gente com as coisas organizadas. Então assim, imagina se eu deixo pra fazer tudo de manhã. E aí esquecer muito mais coisa, né? Então assim, trabalhe com organização, pra você conseguir, né? No final do dia ter êxito, né? No final das suas vendas, aí você ter êxito. Porque quando a gente trabalha com as coisas organizadas, o dia da gente parece que flui, sabe, gente? Parece que as coisas dão mais certo, né? Então, trabalhe com organização. E é dessa forma que eu tô passando para vocês aqui que eu trabalho, tá? Segunda pergunta. Qual horário iniciar as vendas de café da manhã e lanche da tarde, tá? Eu vou falar aqui o meu caso, que é café da manhã, né? Eu, gente, costumo iniciar minhas vendas às 6 horas da manhã, né? 6 da manhã eu já tô saindo para indo vender. Por quê? Porque é um horário que eu consigo ter um tempo para organizar o carrinho, né? Eu não chego desbaforida, correndo e botando as coisas e os clientes já vindo, não. Porque é um fluxo, né, de cliente, né? E pessoas que passam de manhã cedo e para ir para a escola, para ir para o trabalho, para ir para academia. Então, assim, é muita gente. Então, eu prefiro chegar um pouquinho antes. E isso, outra coisa que eu vou falar para vocês. Isso sempre foi assim na minha vida. Eu sempre cheguei no trabalho antes do horário. Sempre. E muito antes, tá? Eu trabalhava em shopping, né? Em salão. Eu pegava 10 horas. Eu chegava às 7, 8 horas. Olha isso. Por quê? Porque eu queria arrumar esse bendito cabelinho aqui. Era arrumar cabelo, era fazer maquiagem, que eu fazia aquela maquiagem da Amy House. Teve um tempo que eu dei a louca, comecei a fazer aquelas maquiagens. Então, assim, demorava, né? Demorava. Então, eu chegava eu chegava junto com a menina da limpeza. Estrela, mas tu já tá aqui. Eu já vim lavar a cabeça. Nossa, menina, é porque meu cabelo demora. Ainda tem que secar, ainda tem que ficar do jeitinho que eu gosto pra poder, quando o cliente chegar, já tá pronta. Então, assim, isso sempre foi uma qualidade minha e os donos de salão sempre gostou disso, né? Nossa, Estrela tá sempre no horário, tá sempre no posto, daí não se atrasa. E eu morava perto, tá? Eu morava perto do salão. Eu trabalhava no Fashion Mall. Pra quem não sabe, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Eu morava na Rocinha e trabalhava no Fashion Mall. Então, da Rocinha pro Fashion Mall, eu ia andando, né? Era 10 minutos, 10, 12 minutos andando. Então, assim, era perto pra quem fala assim, menina, quem mora perto do trabalho, de onde trabalha, sempre chega atrasado porque acha que vai dar tempo. Não, eu sempre chegava no horário e até antes do horário. Então, assim, eu saio pra vender cedo, justamente, né? Um pouco mais cedo, justamente para dar tempo de eu organizar minhas coisas. E é assim que eu vou levando, viu, gente? Outra coisa, fluxo, né? Fluxo de cliente. Você tem que, como a pergunta tá aqui, né? Qual o melhor horário? Pra mim, eu tô falando pra vocês de café da manhã. Se você trabalha com café da tarde, lanche, sobremesa, de tarde, vai num horário, gente, que... Um exemplo, né? Um exemplo não, que todo mundo faz isso. É meio-dia que a gente almoça, né? 2 horas da tarde tá perfeito para você já chegar ali com sua sobremesa, porque é o horário que dá vontade de comer um docinho. A pessoa termina de comer, tem gente que almoça 1 hora, né? Não é todo mundo que é meio-dia certinho. Tem gente que é 1 hora da tarde, 1h30. Então você chegar com sua sobremesa 2, 2h30, tá perfeito, entendeu? A pessoa vai dizer, nossa, e assim, gente, mantém o foco nesse horário. Não chega, hoje eu cheguei 2 horas, amanhã eu cheguei 4, cheguei 3h30. Não, coloca uma meta, porque o cliente, ele se acostuma. O cliente, ele, 2 horas a menina tá passando aqui. Às vezes, por exemplo, eu saio para almoçar em outro lugar, né? Saio do meu trabalho para almoçar em outro lugar. Aí eu volto, aí eu penso assim, não vou comprar nada aqui não, porque a menina do doce, a menina da sobremesa passa 2 horas lá. Então, as pessoas, elas se acostumam. Então, você tem que botar elas no teu costume. Não fica nessa de, eu vou, hoje não deu, E uma coisa é uma exceção, né, gente? Uma coisa é uma exceção, aconteceu. E alguém perguntar, você vai saber responder, né? Você vai ter argumentos. Não, aconteceu um imprevisto, eu cheguei hoje nesse horário. Mas não faça disso um hábito, porque o cliente, ele, já que ela não veio, eu vou comprar, porque a concorrência existe. Então vai vir, gente. Então você mantendo o seu foco, mantendo o seu horário certinho, as pessoas se acostumam com você e ficam com você, né? Essa é a verdade. Terceira pergunta, né? Por quantas horas você fica vendendo, né? São perguntas que as pessoas me fazem aqui no canal. Gente, eu costumo ficar de 3 a 4 horas, né?
porque eu saio, eu vendo, começo a vender 6 horas, né? Máximo ali 9h30, já terminei de vender 8h30. Muito rápido, pessoal. Gente, mas já acabou? Eu ainda tá no café da manhã, viu, menina? Aí eu sei, mas é porque eu não... Ah, eu tava preparada. Eu e minhas desculpas, né? Eu não tava preparada. E assim, o cliente entende. Graças a Deus eu tenho um jeito assim, extrovertido, né? De falar com o cliente. Acaba que o cliente entende. Mas assim, seja assim também, gente. Autêntico, sabe? Pra frente, pra poder você cativar o cliente. O cliente, ele gosta de pessoas, né? Que seja felizes, seja alto astral, né? O cliente pergunta, você atrasou? Me atrasei. Gente, não... O cliente olha assim e fala, gente, foi uma pergunta que eu fiz, uma brincadeira. A pessoa já leva jogando pedra. Então, assim, seja autêntico. Então, até no seu erro, às vezes você, né, errou ali, levou pouca coisa, ou então, né, sai com pouca coisa para vender. Aquele dia teve muito cliente, né, glória a Deus. Aí você vendeu tudo antes do horário, o cliente vai ficar chateado, porque ele chega ali para comer não tem nada. Aí você, acabou. Tem que, né? Ah, menina, hoje não... Nossa, hoje vendeu bastante, graças a Deus, hoje o fluxo foi grande. Então, assim, seja autêntico na hora de responder, tá bom? Então, você fica ali entre 3, 4 horas, né? Vendendo. Para poder dar tempo também de outras pessoas, porque tem pessoas que saem num certo horário, né? Tem pessoas que saem um pouquinho mais tarde. Aí você vai também se adaptando aos horários de clientes que sai para trabalhar, porque você acaba se encontrando, né? Como você está vendendo num lugar fixo ali, você acaba se encontrando com clientes passando naquele mesmo horário. Eu mesmo tenho um cliente que passa 10 horas em ponto. Quando tem coisa ainda para vender, quando ainda tem café da manhã, né, as coisas que eu vendo, eu espero. Mas quando não tem, eu vou me embora, porque eu tenho coisa para fazer, né? Eu chego em casa e ainda tenho, tomar conta de filho, né? Conta de quando tá em semana de prova, só Jesus na causa. Então, é correria. Então, eu saio dali das minhas vendas, volto para casa para fazer tudo de novo pro outro dia, né? Me organizar pro outro dia. E não é só as vendas. Eu sou dona de casa, lava roupa, faz almoço. Então, assim, é muita coisa, né? Então, não posso ficar ali, não tem nada para vender. Ou então só tem café, eu vou ficar esperando um cliente que passa 10 horas. Olha, ele só tem café. Aí ele pega e fala, não vou querer. Aí eu fiquei ali em vão. Então, assim, quando eu sei que tem coisas que vai vender, tipo, tem café, tem bolo ainda, eu espero. Quando só tem café, eu não espero. Ou então só tem bolo. Às vezes não, na grande maioria das vezes tem bolo e quando sobra bolo, tem sempre uma bebida, que eu levo também coisa gelada. Eu espero, né? Então, assim, você vai se adaptando aos clientes, né? Você vai se adaptando à forma, os horários que eles passam, entendeu? Outra pergunta que me fizeram. Perder a vergonha de sair para vender, né, gente? Perder a vergonha. Eu coloquei aqui como exemplo focar no que você quer realizar. E é sobre isso. Não tem mais o que falar, gente, sobre vergonha, porque eu já vim aqui no canal falar várias vezes, né, sobre esse assunto, porque a vergonha ela não vai pagar seu boleto, né? A vergonha ela não vai te tirar da sua zona de conforto. O certo é você sair da zona de conforto. Aí tá a chave, aí tá o segredo. Porque quando você sai da sua zona de conforto, você abre portas, sabe? Você abre caminhos que você não estava enxergando. A zona de conforto é o que, Estrela? É você ficar sentado no sofá falando que vai, que vai, que vai e nunca vai, né? Você levantar do sofá e falar assim, amanhã eu vou vender. Sai, pega, compra o que dá para comprar, né? O que dá para você comprar. Faz, que aqui no canal tem bastante vídeo de face venda. Faz e vai, gente. Ah, Estrela, mas eu não tenho estrutura, ainda não tenho uma mesa, eu ainda não tenho... Gente, vai com o que você tiver. Eu comecei vendendo naqueles carrinhos, tá até ali guardado, aqueles carrinhos de feira, aqueles que tem a sacola. Vou ver se eu consigo deixar aqui, esse carrinho. Eu comecei com ele, tirei essa sacola, óbvio, né? Botei 2 isopor, coloquei uma tábua de guarda-roupa. Ah, meu filho, eu fiz acontecer, eu fiz do limão à limonada. Botei ali, botei meu paninho por cima, aí botava bolo, botava empada, aos pouquinhos fui organizando. E isso, eu vou falar uma coisa pra vocês, isso chama a atenção do cliente. Às vezes o cliente não quer nem comprar, mas ele vê a sua força de vontade ali naquele momento. Não, olha lá, olha o que ela fez, eu vou lá comprar. Às vezes ele nem quer comprar, às vezes ele nem quer comer, não tá nem com fome. Mas tem cliente, a grande maioria dos clientes, eles, tá te observando de longe, passa 2, 3 vezes, compra. E aí, se o que você faz é gostoso, ele vai voltar. Às vezes a pessoa não quer comprar, mas aí compra e se apaixona. Porque o que você faz é bom, tem qualidade, entendeu? E assim, coloca uma coisa na sua cabeça. Quando você sai para vender, quando você sai... Ai, nossa, com as costas aqui na madeira, a coluna. Quando você sai para vender, eu vou dar um exemplo para vocês aqui meu. Eu coloco na minha cabeça, né? E assim, é um fato, isso é um fato. Mas a gente,
às vezes acaba esquecendo, né? São coisas que fogem, assim, da nossa cabeça. É normal, né? Mas eu coloco na minha cabeça que quem tá ali do meu lado é um vencedor. Já venceu por mim. Eu sempre, gente, eu sempre, quando eu saio de casa, eu faço minha oração para minhas vendas, entrego as minhas vendas nas mãos do nosso Pai, nas mãos de Deus. E glória a Deus, tem dado sempre tudo certo. Eu tô falando aqui para vocês assim porque tem pessoas que, sei lá, parece que desacredita, sabe, gente? Desacredita. E não venho aqui falar de religião, meu canal aqui eu não falo de religião. Eu falo de Deus, né? Então, assim, quando você sai sabendo que quem tá andando do seu lado, na sua frente, atrás, é Ele, pode ter certeza que é sucesso. É sucesso. Teve uma vez, eu vou contar aqui pra vocês uma ocasião que aconteceu comigo, de vendas, que eu fui vender num lugar, né? Numa feira. Numa festa, na verdade. Nem foi nem uma feira, foi uma festa. Uma pessoa me convidou e eu fui. E aí, quando chegou lá, eu. Meu filho correndo, quem aguenta? Quando eu cheguei lá nessa festa, tinha outras pessoas vendendo, né? Vendendo caldos, vendendo bebida, vendendo, como é que fala? Brinquedos, né? E tinha uma pessoa que estava paralelo a mim, paralelo, eu tava assim e as pessoas estavam assim, né? Eu tava de frente e a pessoa tava meio que de lado, né? Mas paralelo assim comigo. Vendendo a mesma coisa que eu tava levando para vender. E aí quando eu me deparei com aquilo dali, eu não sabia, né? A pessoa me convidou para vender meus bolos e eu não sabia que ia ter pessoas vendendo também bolo, sobremesa, enfim, o que eu vendo. Aí eu fiquei assim, eu falei, caramba, meu Deus, bom que você tá aqui comigo também, né? Tá lá e tá aqui. Então, ó, é venda abençoada. Então, assim, gente, quando a gente começa a ter esse discernimento, essa clareza dentro da gente, é vergonha, é medo, é insegurança, tudo isso parece que evapora, sabe? Evapora, sai. Então, entrega nas mãos de Deus. Fala, Senhor, que for, faça da tua vontade as minhas vendas hoje. E você vai ver, ó, vai dar certo. Você vai conseguir vender, a vergonha vai sumir, o medo, a insegurança, tudo isso vai evaporar. Você vai ver, tá bom? Ó, o vídeo de hoje foi esse, viu, gente? Espero demais que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó, não esquece de deixar seu joinha, tá bom? Porque através do seu joinha, o YouTube ele entrega para mais pessoas esse vídeo. E você, assim como eu, pode estar ajudando outras pessoas a assistir esse vídeo e a, ó, descarar, como a gente fala aqui. Perder a vergonha, né? De ir botar pra frente, sair pra vender e ser sucesso, tá bom? Ó, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.